governo quer reduzir o quanto que você trabalha de 44 para 40 ou quem sabe até 36 horas por semana e aumentar o descanso. A promessa sem reduzir salários. Vem comigo aqui com o seu like para você entender os impactos disso no seu bolso e também para ver se é uma boa medida ou só mais uma aqui num ano eleitoral com um tiro no pé do coitado do trabalhador brasileiro. O ministro Boulos, você sabe, né, Bruno, que ele é o ministro da Secretaria-Geral. Que eu acho que devia ser da Habitação. Da Habitação, com certeza. Ele espera que o projeto de lei que prevê o fim da escala 6x1 seja aprovado pelo Congresso Nacional em até 3 meses. Sabe, né? 6x1 é aquele que você trabalha 6 dias, descansa 1. E ele foi além, é um grito de liberdade do trabalhador brasileiro. Pausa o vídeo aí, conta pra mim a sua opinião nos comentários. Pode colocar entre parênteses aí, ganhar votos, angariar votos. Essa aí eu quero ouvir nos comentários também. Porque na verdade o 6x1 hoje é assim, né? São 44 horas semanais. Se você trabalha 8 horas ali de segunda a sexta, você fica devendo 4 horas para o sábado. O Lula assinou e mandou para o Congresso um projeto de lei com urgência constitucional para acabar de uma vez por todas com a escala 6x1 no Brasil. Tem que ser esse ano. Tem que ser, né? Coincidentemente esse ano. Em paralelo, uma PEC com o mesmo tema acaba de ter o relator favorável na CCJ da Câmara dos Deputados, mesmo com pedido de vista da oposição que adiou a votação ontem. Então só para você entender, ó. O projeto do Lula é diferente dessa CCJ, tá? O governo quer a redução para 40 horas semanais e 5 dias de trabalho. Enquanto lá na CCJ estão discutindo outras propostas, como a da amiga lá do Ratinho, lembra dela? A Erika Hilton? A amigaça do Ratinho. Que quer logo que você trabalhe 4 dias por semana e olha lá, imagina quando tiver feriado, então vai emendar a semana inteira. A conta é a seguinte, ó, hoje, segundo o próprio governo, mais de 37 milhões de brasileiros com carteira assinada trabalham mais de 40 horas por semana. A vida dessa galera pode mudar. E se mudar do jeito que está sendo proposto, a sua vida muda também, mesmo que você nem trabalhe na escala 6x1, sabe por quê? Vamos desesperar com calma, porque eu tô com pressa aqui, bora entender aí o que tá em jogo. Imagina o seguinte, você acorda num sábado e em vez de você pegar lá a chave do serviço, você vai tomar café com a sua família, vai jogar bola com seus filhos, vai descansar de verdade. Porque trabalhar 6 dias para folgar só um tá mais pra sobrevivência mesmo, vamos combinar, né? O brasileiro sim tá exausto, tá cansado de ser brasileiro. Porque vamos lá, uma coisa é 6x1 em cidade pequena aqui como a nossa, né? Quem trabalha ali no sábado, sai um pouquinho mais cedo durante a semana, ainda dá para resolver uns BOs ali no fim do dia. Agora, em cidade grande não adianta nada, né? O cara vai pegar o rush do mesmo jeito, trem lotado, busão, isso para ganhar, na maioria dos casos, menos de 2 salários mínimos por mês. Porque com base nos dados da RAIS, 66% dos vínculos formais com mais de 40 horas semanais ganham até 2 salários mínimos. É aí que tá o grande problema, né? Então, grande problema, muito bem lembrado, que a gente falou nesse vídeo aqui, ó. Por que tem muita gente virando Uber no Brasil? No comércio, esse número vai para quanto, Bruno? 82%, sabe? Então a gente tá falando de um Brasil que trabalha, mas ganha pouco e também dorme pouco. E olha que o Brasil também é o número 1 do número de transtornos de ansiedade e o segundo em síndrome de burnout, que eu sofri também. Eu falei na minha palestra do TED. Vou deixar aqui, né? Pouca gente viu, né? Vamos colocar de outro canal do TED que não deixa a gente postar aqui, né, TED? Enfim. Até aqui, tudo que eu falei não é minha opinião, eu só trouxe informação para você mesmo, tá? O ponto que vai mudar tudo começa agora. Porque se a coisa tá feia de salário e horário, né? Você acha que o fim da escala 6x1 vai resolver tudo isso? Veja como isso é bom para você? Mais ou menos. Mas eu tenho certeza que você não se inscreveu em um canal de educação financeira para ouvir só o que tá todo mundo falando, certo? Só para ouvir o que te agrada o seu ouvido, né? Aliás, desafio aí para você que quer ficar mais inteligente, se desafie a escutar um pouco além das suas crenças, tá, meu amigo? Além do que você acha que é certo, das suas concepções, dos seus preconceitos, que inclusive as pessoas mais inteligentes que eu conheço são as que menos têm certeza das coisas, eu acho. Mas chegou a hora de falar sobre o elefante na sala. O brasileiro trabalha, é verdade, né? Aliás, pode falar mal o que se quiser de brasileiro, o povo é guerreiro de verdade, só que ele produz menos ainda. Calma, que também não é opinião, ainda tô na página dos dados aqui, ó, da Organização Internacional do Trabalho. O Brasil é o país 94 no ranking de produtividade no mundo, com 184 nações. Cada hora trabalhada por um brasileiro gera em média 21 dólares de riqueza. Pra você ter
uma ideia, o trabalhador do Uruguai gera 38, o do Chile 34 e o da Argentina 33. Até o trabalhador cubano da Ilha Quebrada, meu amigo, produz mais por hora do que a gente. É mole? E os Estados Unidos quase 4 vezes a nossa produtividade. E olha que o trabalhador brasileiro nem trabalha tanto comparado com o mundo, não. Ele já trabalha na média 38,9 horas por semana, menos que 97 países no mundo, sem baixar a carga horária ainda. Então a gente trabalha pouco e rende pouco. É isso aí. Também na página de dados, tá? Quiser comentar aqui, até não chegamos ainda na minha opinião, Bruno. Então, mas ele rende pouco porque ele trabalha mal ou ele rende pouco porque o dinheiro não vale? Muito interessante, muito interessante. Ou seja, a gente já está trabalhando menos que outros países e o resultado do trabalho é bem menor e aí que a coisa começa a ficar feia. Vamos falar também daqui a pouco da produtividade, Brunão. Porque agora eu quero falar do lado dos empresários malvadões. Sim, a Confederação Nacional da Indústria fez um estudo e estima que reduzir a jornada de 44 para 40, sem mexer no salário, vai aumentar o custo do trabalho em algum lugar entre 178 bilhões e 267 bilhões de reais por ano. Quem não entende de economia nessa hora tá pensando assim, né? Eu quero é que se lasque o empresário malvadão, né? O prejuízo é dele, Inclusive, né? é a cara de brasileiro isso. Eu odeio o empresário, falo, o que você quer da vida? Ah, eu quero ter o meu negocinho um dia aí. Porque é lá que ganha dinheiro. Né? Então, né? O problema, sabe qual que é? Se o empresário é grande, ele tem escolha. Aliás, grande ou pequeno, né? Atuando aqui no Brasil, quem paga é o povo. O PIB brasileiro encolheria 0,7%, que dá uma perda de cerca de 76 bilhões de reais. E de novo, o selo é tudo no nosso, né? Esse estudo aí fala da alta de preço dos produtos e serviços, quem diria, né? A gente vai falar já já. Claro que para compensar a falta de mão de obra, a empresa tem que contratar outra pessoa e essa alta seria de, em média, 6,2%. Compras do supermercado subiriam 5,7%, e a conta da internet 7,2%. Esses números aí da CNI foram apresentados lá na Câmara dos Deputados. Eu acho engraçado, inclusive, lá eles chamam o Sindicato dos Empresários de setor produtivo. Ué, e o trabalhador, que é o que a gente tá falando que deveria ser produtivo, então, se lá é o setor produtivo, o outro é o improdutivo, mas enfim, você pode achar que a CNI tá puxando sardinha pro lado dos empresários e ó, tá mesmo, viu? Mas o cálculo é simples, né? Se a empresa tem que pagar o mesmo salário por menos horas trabalhadas, você concorda que o custo da hora aumenta? E esse custo vai pro lugar de quem? Vai pro bolso de quem? Adivinha? Um doce. Se você adivinhar, é tudo no nosso. É, sempre. Mas será que o cara não ia trabalhar mais feliz e ia produzir mais? Vamos falar disso, claro. Você tá muito precoce hoje, Brunão. Conta demais, velho. Lembra do lance do empresário malvadão que a gente falou? Pois é, a gente tem sim grandes empresas aqui que até poderiam segurar o baque, né? Tem lucro excessivo, igual a gente escuta aqui. Lucro excessivo, né? Já que é excessivo, elas podem não segurar o aumento. Vamos dizer lá, uma Itaú, uma Vale, uma Magalu. Mata no peito ali, né? Se bem que empresa de varejo, não sei não, viu? Essas grandonas, mesmo que reclamem na imprensa, elas ainda podem segurar. Mas e a padaria do Chico ali da esquina? É isso. Quem sangra de verdade é o dono do mercadinho da esquina, né? Da padaria do bairro, da farmácia popular. E esses caras aí já operam com uma margem bem apertada para manter a operação aberta nos 7 dias da semana, com cada funcionário trabalhando menos. Adivinha você, vão ter que contratar mais gente. Vou fazer quem tá trabalhando trabalhar mais durante os dias. Mas durante na base do chicote? É, na base do chicote. Vai ser produtivo na marra, aí você tá falando? É assim, ou você faz mais pão ou você vai ser mandado embora. Esse pão é muito bom exemplo. Tem um exemplo da padaria já vai ser bem legal. Só no comércio, segundo a CNC, seriam necessárias quase 1 milhão de contratações novas para cobrir os buracos. No setor de transportes, a CNT diz que são mais de 240 mil contratações estimadas. E aí esse problema, né? Se hoje já tem falta de gente qualificada e disponível para essas vagas, falamos desse vídeo aqui, né? Do fim da CLT, né? Não tem quase ninguém trabalhando com CLT. E aí você imagina numa pequena empresa com margem ali de 5% no fim do mês, como é que ela vai engolir esse aumento ali sem mexer no preço? Aí você imagina, né? Se não aparece ninguém para trabalhar hoje, imagina como é que a gente vai brotar milhares e milhares de vagas aí. Então vamos pensar assim, né? Num cenário de uma economia boa, essas milhares de pessoas estariam sendo contratadas num cenário bom da economia, né? Que tá tudo indo bem, o empresário tá rachando de ganhar dinheiro, não tá dando conta de atender tanto pedido. Mas não, né? O que a gente tá vendo é ter que aumentar salário sem aumentar a produtividade, aliás, diminuindo a produtividade, né? Porque tem um efeito. O povo bate palma agora, mas vai pagar com inflação daqui a pouco. E tem outro lado também que eu preciso falar dele aqui, ó. O Sebrae fez uma pesquisa que mostrou que mais da metade dos donos de micro e pequenas empresas dizem que o fim da 6x1 não vai impactar o negócio deles.
27% acham que sim, vai prejudicar. E aí o exemplo da padaria, ó, tem uma em Florianópolis, segundo a reportagem aí do ND+, já adotou a escala 5x2 faz tempo, faz muitos anos, e eles relatam menos faltas, menos rotatividade e mais facilidade para contratar. Para quem é MEI, PJ, trabalha de Uber, não vai mudar absolutamente nada. Mas como já diria o poeta, cada caso é um caso, né? Nessa padoca, eles relatavam que eles tomavam prejuízo no sábado, por isso que fez muito sentido lá. E esse ponto é importante, né? Tudo que vem de cima ali do governo, como uma obrigação, uma coisa imposta ali, ela vai impactar todo mundo. E em setores específicos, como turismo, alimentação fora de casa, hotelaria, comércio, vai depender ali de gente trabalhando no fim de semana, o impacto pode ser muito duro. Vou até falar mais disso daqui a pouquinho nas minhas conclusões finais, fica aí. Porque agora a gente precisa falar dos impactos de tudo que é populista, ou seja, o tal lobo em pele de cordeiro. Como a gente falou, o empresário não vai engolir esse custo sozinho, não tem nem como em muitos casos. Ele vai colocar no preço do pão, do salgado, do corte de cabelo, do almoço, da diária do hotel. E o trabalhador que ganhou o sábado de folga vai descobrir meses depois que o supermercado tá caro, que o Uber tá salgado, que o curso técnico do filho subiu de preço. E se a gente for olhar a inflação, segundo o IBGE, ela fechou nos últimos 12 meses, até março, né, em 4,14%. Sabor inflação, sabor oficial. Conta aí nos comentários se as coisas aí na sua casa, no mercadinho, subiram só 4% onde você mora. A meta do Banco Central é de 3% com teto de tolerância de 1,5%, né? Dá 4,5%, ou seja, até na meta oficial a gente já está passando ali quase com recuperação. Imagina jogar mais inflação acima disso, ainda que ao longo do tempo. O brasileiro acaba ganhando uma folga e perdendo poder de compra. É o imposto invisível da inflação que a gente está contratando automaticamente, mas ninguém está falando dele. E outro risco é a informalidade. O IBGE diz que o Brasil tem quase 40 milhões de pessoas trabalhando na informalidade, dá ali 40% da população ocupada do país. E quando você aumenta o custo do trabalho formal, né, da CLT, qual que você acha que é o caminho mais óbvio do empresário pequenininho? Talvez demitir e contratar como PJ, ou pagar por fora, ou simplesmente não contratar, botar o filho lá para fazer as artes lá. Quantas vezes já viu isso, Bruno? Ah, bastante. Não, ou fechar no sábado, né? Exatamente, não abrir mais. E aí, com menos concorrência, você acha que aquele comércio lá, que tá abrindo lá naquela cidadezinha, ele não tem o direito, ou ele pode cobrar mais, que só tem ele? É, com certeza. Vai Então, subir o preço do sábado. Preço do sábado. Qualquer coisa que você vê que diminui a concorrência é ruim para o consumidor. Um estudo calculou que a proposta atual pode jogar até 1,5 milhão de trabalhadores na informalidade no curto prazo, mesmo considerando ganho de produtividade, que a gente vai falar já já. Quem entra nessa informalidade vai perder FGTS, INSS, 13º, férias, seguro-desemprego. E o pior, né? Mesmo se você gosta da proposta do fim do 6x1, menos gente contratada, vai aumentar o quê, Bruno? A bomba relógio do INSS. Que já tá a pirâmide tá, né? Já não tá tendo filho ali para contribuir. Você não entendeu essa lógica aí? Você quer saber por que você não vai se aposentar pelo INSS quebrado? É esse outro vídeo aqui. Bom, a gente não é o primeiro país que teve essa ideia aí. Vamos olhar o que aconteceu nos outros países que fizeram isso, Bruno? Diminuir a carga horária semanal? Será que deu certo? Vamos comparar. Bom, na América Latina, olhando o que a gente tem hoje, só Equador e Venezuela possuem legalmente a jornada de 40 horas. Venezuela não tem como entrar nessa lista. Pois é, né? E digamos também, se a gente não ganhar do Equador, pelo amor de Deus, né, Bruno? É, o tamanho do país, né? Pois é. O Chile vai chegar lá, mas tem 5 anos para completar a transição. A Colômbia também está no meio do processo, mas indo de 48 para 42. E na Europa, a França foi para 35 horas em 2000, mas ofereceu desoneração de impostos para compensar as empresas. Guarda essa carta na manga aí que eu vou falar dela. Portugal cortou para 40 horas em 96, sem nenhum tipo de compensação, e mesmo assim teve queda de 2% no emprego das empresas afetadas, segundo o estudo da Paris School of Economics. E o custo por hora subiu 6%. E como o salário não pode ser reduzido, de um doce se você acertar quem pagou esse aumento aí. Em todos os outros casos, foi um processo lento, com diálogo, com compensações fiscais, porque o que está sendo produzido aqui no Brasil, meu amigo, está sendo proposto, aliás, imposto aqui no Brasil, é uma redução rápida, eleitoreira, que o Brunão falou, sem desoneração das empresas pequenas e em regime de urgência. Sabe o que é pior? É exatamente o tipo de implementação que a própria Organização Internacional do Trabalho aponta como mais arriscada em seus relatórios. Fala uma coisa que deu certo nesse país na base da caneta. Então, de uma hora para outra você vê que é sempre assim, né, cara? E agora, Bruno José? E agora, Louro José? A solução de verdade não é simples, por isso mesmo, em ano político de eleição, ninguém vai falar para você da solução
de verdade, ela se chama produtividade, como a gente falou aqui, né? O brasileiro não é menos esforçado, não é menos inteligente que ninguém. O brasileiro produz pouco por hora, porque a economia, aí os motivos que você tinha perguntado, a economia é desindustrializada, a infraestrutura é ruim, a educação está defasada e a burocracia engessa qualquer empresa. Olha, por exemplo, quanto tempo um empresário, um contador dentro de uma empresa está discutindo imposto. Isso é culpa do trabalhador ou do empresário? Não é, né? Olha o tempo. Exatamente, é dinheiro jogado no lixo do país, né, cara? A empresa poderia estar produzindo mais, contratando, gerando emprego, gerando imposto até. Se você é empresário, para você emitir uma nota, é uma luta para emitir uma nota. Pois é, para você cumprir as obrigações que lhe foram impostas, né? É bizarro. Olha o exemplo do Canadá, né? O canadense trabalha em média, sabe quanto, Brunão? 32 horas por semana, são 7 horas a menos que o brasileiro e produz o quê? Cerca de 3 vezes mais por hora trabalhada, segundo a OIT. É um dia menos de trabalho. Isso, e por quê? Por quê? Tecnologia, capital, educação, infraestrutura. Reduzir horas sem falar e sem aumentar a produtividade é uma decisão que não vai fechar a conta, sabe? Em algum momento, alguém vai pagar a diferença, alguém. E enquanto o Congresso só fala nesse assunto aí, né? Ano eleitoral vale tudo. Esse debate de produtividade, que é o que importa de verdade, fica de lado. E algo que o governo, qualquer um menos o brasileiro, poderia fazer é: bom, empresa, você quer oferecer esse benefício aí para o seu funcionário de redução de jornada? Eu te deixo pagar um pouco menos de imposto. Mas eu acordo e eu lembro que eu tô no Brasil. E no fim, sobra o que para você? Sobra a realidade de sempre, né? Para de contar com o governo, com o Congresso, brigar por causa de político, sindicato. Você precisa cuidar do seu futuro financeiro e esse é o meu objetivo aqui desde o comecinho do canal. Ganhar mais, economizar, investir direito para o seu dinheiro sobreviver a essa inflação aí que o governo causa no seu bolso, porque no fim do dia a gente até pode ganhar o sábado de folga, né? Mas se o dinheiro do salário comprar menos, a gente perde tempo de outro jeito, trabalhando até muito mais, por fora até, né? Para dar conta de conseguir pagar o preço das coisas ou nunca poder parar de trabalhar mesmo. O fim da escala 6x1 é uma bandeira humana, é necessária, ninguém duvida disso, tá? Só que sem reforma econômica de verdade, sem aumento real de produtividade e sem a desoneração das pequenas empresas, meu amigo, a conta dessa folga aí pode chegar para você embrulhada, bonitinha ali, aquele cavalo de Troia, né? Em forma de aumento no preço do seu pão. E o brasileiro, mais uma vez, pode ganhar a luta no papel e perder ela no bolso. Pensa nisso. E se você quiser entender o apagão de mão de obra que já existe no Brasil, vem ver esses outros 2 vídeos aqui do lado, eu te encontro do lado de lá.